cidade e região. Os principais fatos. Está entrando no ar. Atos no Rádio. Atos no Rádio. O porta-voz da população. Atos no Rádio. O retrato falado do dia da notícia. Ao vivo. Os dois lados da notícia. Entra no ar agora. Atos no Rádio. A apresentação: Éder Pilota e equipe Jornal Atos. É fundamental que os políticos saibam que a em uma rigorosa prestação de serviço será a memória da cidadania. Olá, muito bom dia. Hoje, 11 de julho, terça-feira, uma terça-feira para você com mais um Atos no Rádio a partir de agora pela Rádio Cultura AM 1460 e também pela Super Rádio Piratininga de Guaratinguetá, retransmitindo para toda a região as duas emissoras parceiras do Jornal Atos. Está no ar mais um Atos no Rádio. Como você que já está no Facebook acompanhando, tem um pessoal que acompanha pelo rádio, tem outro pessoal que acompanha pelo Facebook que gosta de ver as imagens, gosta de ver como é que a coisa funciona aqui, essa correria maluca do dia a dia para poder te informar. Você já entendeu que hoje não temos Éder Bilota, mas eu, Francisco Assis, e ao meu lado Miltinho está aqui para mais um Atos no Rádio até meio-dia, Miltinho. Bom dia, Francisco, bom dia, companheiros aqui dessa estrutura do Atos no Rádio, do Jornal Atos. Um bom dia a todos os nossos internautas que ao longo dos anos nos dão o privilégio da audiência. Um bom dia a todos os nossos ouvintes, desde os mais qualificados até os mais qualificados, que são todos muito bem qualificados. Povo da roça, povo da zona rural, povo de outros estados, povo que está fora do país, Francisco. Nós temos muitos nos acompanhando fora do país, através aí das redes sociais. Também o povo mineiro aqui do sul de Minas Gerais. E
também diretamente a todos aqueles que nos dão o privilégio da audiência, o povo da construção civil, o povo dos bairros, das cidades, e essa região toda abençoada por Deus, que é o Médio Vale do Paraíba, compreendendo várias cidades históricas, encostando no Rio de Janeiro, e por que não indo também um pouquinho distante, sentido a São Paulo, através da Rádio Piratininga, essa gigante super rádio Piratininga, irmanada com a Rádio Cultura, uma das mais antigas de toda a história do rádio brasileiro, e a gente aqui, aposto, trazendo de forma diferente o que acontece na região e no mundo político nosso, esse mundo um pouco limitado. Deixamos para a grande imprensa a política a nível federal e até estadual, e focamos mais na regional. Esse é o nosso propósito. Vamos lá. Isso aí, daqui a pouquinho o Miltinho tem também a contagem regressiva. A gente separou, Miltinho, uma informação aqui, porque a gente fala muito da representatividade do Vale do Paraíba nas câmaras, né? Tanto na Assembleia Legislativa quanto também na Câmara Federal. Daqui a pouquinho tem informações sobre a sessão de ontem, né? Na verdade o processo de ontem em cima do presidente Michel Temer, com interferências pelo menos a expectativa de interferência de representantes da região. Mas, Miltinho, esse Atos no Rádio hoje vai falar de muita coisa da política regional, porque a segunda-feira ela foi muito quente. Em Lorena tivemos um projeto que chamou a atenção com relação a um projeto de auxílio ao UPA, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa votação ontem. Cachoeira Paulista, a mesma situação praticamente, só que é o inverso, né? Cachoeira Paulista ontem teve uma extraordinária para definir aquele caso que falamos em outras oportunidades aqui com relação ao projeto de proteção aos animais. E também vamos falar e muito de Pindamonhangaba. Porque Pindamonhangaba a coisa parece que inverteu. Até pouco tempo, até um mês, Miltinho, se você falasse em algumas rodas o nome do prefeito Israel Domingues, parecia açúcar no formigueiro, né? Aí juntava um ou outro. Parece que a coisa está começando a inverter quando o nome do prefeito e do seu governo é citado numa roda, você já começa a notar um ou outro ali já espalhando, porque a coisa começou a mudar, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive com uma curiosidade ontem sobre a entrega por parte do governador do estado da nova delegacia da Polícia Civil em Pindamonhangaba. Mas, Miltinho, além de nós, muitas informações da região também. Quem está acompanhando em vídeos também já viu a Rafaela Lourenço aqui participando com a gente, diariamente faz, e muito bem feito, a informação regional. E lembrando que você que acompanha, como já disse, você que acompanha o Atos no Rádio pelas nossas emissoras parceiras, Rádio Cultura AM 1460 e também pela Super Rádio Piratininga 610 AM, você também pode nos acompanhar pelo site do Jornal Atos, o jornalatos.net. Você acessa jornalatos.net/Atos no Rádio e aí você confere o Atos no Rádio de hoje, o Atos no Rádio diariamente em áudio. E você também pode acompanhar em vídeo pela nossa fanpage. Neste momento você vai ver lá o Miltinho tá de laranja hoje, eu tô aqui de preto, Rafaela tá de branco, a gente tá parecendo torcedor do Mantiqueira, Miltinho. Opa, Mantiqueira quase classificou. Tá, hein? Classificando, Mantiqueira tem rodada. Quase. Tem rodada importante nesse final de semana. E você pode acompanhar o Atos no Rádio em vídeo também pelo Facebook, assim como no nosso canal no YouTube, a TV Atos. Miltinho, vamos começar por Pindamonhangaba? Vamos lá. Aliás, Pindamonhangaba comemorou ontem 312 anos de história. Talvez uma das cidades mais importantes aqui da região, falando não só geograficamente, mas também na economia, na própria política, não é? E basta dizer que é o berço do governador do estado, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é filho de Pindamonhangaba, a exemplo daquele que se diz pernambucano, mas no fundo também é filho, Ciro Gomes. Ciro Gomes é filho de Pindamonhangaba. Então é um berço de grandes políticos, de pessoas famosas e uma cidade gigante. Pindamonhangaba hoje, nesse médio vale da qual a gente inclui Pinda, eu acho que é a mais populosa, ultrapassando até a capital a capital do médio vale, é Guaratinguetá. Francisco, eu acho que Pinda caminha para acima de 200 mil habitantes. Se não ultrapassou, está ali nas margens de ultrapassar.
E até por esse crescimento, Miltinho, Pindamonhangaba é mais uma cidade que está projetando ali uma melhor estrutura para o combate à criminalidade, né? Isso. E por isso, Pindamonhangaba, ela inaugurou nesta segunda-feira uma delegacia padrão no distrito de Moreira César. A nova unidade, Miltinho, ela fica na Avenida Manuel Teixeira de Souza, em Moreira César. Ela é sede, vai ser sede agora, passa a ser sede desde ontem, né? Do 2º Distrito Policial e provisoriamente da Delegacia de Defesa da Mulher. O custo da obra foi de 6 milhões de reais. Beleza. Participaram ontem, aí você pergunta, né? Uma grande obra, um grande investimento, necessidade, né? É, lógico. Prioritário para a cidade. A cidade recebeu nessa entrega, né? É claro, recebeu o governador do estado de São Paulo. E ontem, já essas fotos acabaram circulando pelas redes sociais. Uma delas chamou a atenção, que até a gente está com a imagem, né? Que é a foto ontem publicada pelo vereador Roderley Mioto. O vereador, ele publicou uma foto onde estava o vereador, os delegados, né? Tanto o delegado José Antônio Paiva, que é da CC Taubaté, também o vereador Vicente Lagiotto, que é do 1º distrito de Pindamonhangaba, faz um trabalho muito bom na cidade, mas faltou, quem é de Pinda, chamou atenção para a ausência do prefeito Israel Domingues nessa foto. Por que será, hein, Francisco? E aí até quem não é de lá, Miltinho, cogitou o que aconteceu, o prefeito não acompanhou a entrega, o prefeito acompanhou. Quem pôde ver, por exemplo, em Mares, a TV Vanguarda fez uma matéria da entrega e se visualizou o prefeito, mas exatamente isso, você tinha que prestar atenção na imagem ali para poder enxergar o prefeito na imagem, na situação, né? E o que se discutiu nos corredores da delegacia é de que quem acabou ciceroneando ali o governador foi o vereador Roderley Mioto. E nisso, Miltinho, a gente sente cada vez mais um aumento dessa pressão em cima do prefeito Zé Domingues na política de Pindamonhangaba. O Jornal Atos, no último sábado, ele trouxe uma matéria, aliás, foi a manchete da edição, do aumento da pressão na política de Pinda sobre o prefeito cada vez mais colocado contra a parede. E parece que é o primeiro, o prefeito já teve algumas pequenas crises, mas é a primeira grande crise que ele vai ter pela frente, que são 2 casos, são 2 pontos onde ele vai ter, por um lado, Roderley Mioto à frente de uma SEI. Roderley conseguiu abrir na última semana uma SEI para investigar a questão do laboratório e toda a estrutura do laboratório. Quem não acompanhou, a prefeitura ela tem um laboratório municipal muito bem estruturado, aliás, elogiado fora da cidade, até porque era uma estrutura que faz atendimento não só a Pindamonhangaba, mas a 15 cidades da região. E esse laboratório, para esse governo, parece que o laboratório não estava caminhando muito bem, né? A prefeitura ela sinalizou até com uma possibilidade de uma terceirização. Muito se questionou sobre essa medida, inclusive o próprio vereador Roderley Mioto, que solicitou a abertura de uma SEI. A prefeitura chegou a negar, para a reportagem do Jornal Atos, Miltinho, que vai terceirizar o atendimento. Mas o vereador acabou conseguindo implantar essa SEI, que vai investigar não só esse contrato, essa possibilidade desse contrato, mas o que está acontecendo com essa estrutura até então elogiada na cidade, né? A gente vai acompanhar também. Por outro lado, o prefeito de Pindamonhangaba passou a ser alvo de uma denúncia de outro membro da Câmara que está cada vez mais ganhando espaço nessa oposição, que é o vereador Rafael Goff. Ele que entrou com uma denúncia no Ministério Público, Miltinho, questionando o prefeito o pagamento à empresa, à entidade hoje que faz a gestão do pronto-socorro. Segundo o vereador, a entidade ela não tinha um contrato, não tinha sua documentação legalizada para que o contrato seguisse normalmente. Mesmo assim, a entidade ela acabou recebendo por isso. A entidade, para quem não é de Pindamonhangaba, é a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a ABBC. Ela que está administrando desde maio o pronto-socorro. Só para o nosso ouvinte fazer uma análise à distância, muitos deles, o vereador em questão aí que pediu a SEI, a instalação, Roderley Mioto, que partido ele pertence? Roderley Mioto, que é do PSDB. E o outro partido, aliás, PSDB é partido do ex-prefeito Vitor Dito, né? Vamos lá, e o outro? Assim como é também
o vereador Rafael Goff. Então são dois membros... de fazer uma análise política Opa, em cima bora. disso aí, Francisco. Você sabe que o Israel Domingos é um médico. Sim. É médico, foi vice-prefeito, certo? Candidato a deputado, mas Secretário de sempre... Saúde. Justamente, secretário de saúde, mas sempre em outra sigla. Ele sempre pertenceu a outra sigla, a não ser PSDB. Está sendo crucificado por 2 membros do PSDB, partido esse do governador do estado. O prefeito atual, Israel Domingos, ele quebrou uma tradição histórica política na cidade de Pindamonhangaba. Ele venceu um gigante político chamado Vitor Ardito Lerário, se não me falha a memória, queria ser pela quarta vez prefeito da cidade de Pinda. E ele saiu numa campanha paralela e venceu esse gigante da política. Com certeza, resquícios nessa derrota do PSDB em Pindamonhangaba ficou claro e patente. E hoje, essa tal sigla do PSDB, não estou falando o caso dos 2, não estão com essa bola toda, mas não. Entendeu? Então, pode ser que esteja aí havendo interesses políticos, partidários, aí na queda até do prefeito Israel. Coisa que dificilmente vai acontecer, porque uma pessoa que saiu das urnas há menos de um ano, vitorioso, está legislando um município extremamente político, capitaneado pelo governador. Então você veja bem que problemas ele vai ter ao longo desse mandato, porque as turbulências virão. A exemplo, você já citou na matéria, 2 aberturas de SEI e tal, mas o povo que está um pouquinho distante, com certeza vai perceber interesse político partidário então, na verdade, nessas turbulências. Na verdade, Miltinho, o povo já percebeu há algum tempo que político não dá nem bom dia sem interesse, né? Não. Político é... Né, ele abraça sempre você, assim. mas já está filmando os próximos passos que você poderá dar. Com relação ao partido, Miltinho, os 2 são vereadores do PSDB. O Roderlei Mioto era vereador já na antiga gestão. Fez um papel... Aliás, em Pindamonhangaba, com o Éder Bilota, a gente chegou até a fazer uma comparação a outras câmaras. Em Pindamonhangaba, a gente tem um trabalho de oposição, pelo menos até onde a gente consegue acompanhar, pontuado em casos realmente plausíveis, né? E foi assim com esse vereador na gestão anterior e na gestão atual, né? O vereador esse que eu estou me referindo ao Roderlei Mioto, ele tem apresentado aí algumas pontuações, por outro lado tem acompanhado a prefeitura em outros casos, né? Com relação aos partidos, Miltinho, sim, o PSDB está talvez um dos partidos mais enfraquecidos nos últimos meses com tudo que tem acontecido, não só em Brasília, não só em Brasília, como em São Paulo também, né? O caso da merenda ainda repercute. Mas, Miltinho, tá difícil citar qual partido que não deve sair enfraquecido. Olha, é bem verdade. Se a eleição do ano que vem, isso é um fenômeno que acontece muito nas pequenas cidades, mas a gente vai ter isso agora em esfera nacional, se não vai ser muito uma eleição de nomes e pouco uma eleição de partidos. A gente teve na última eleição federal, por exemplo, o PT tentando até, de certa forma, esconder a sua estrela, seu número 13, não é? Número do azar. Até as cores, o vermelho tão aclamado nas ruas aí, o PT segurou um pouco. Opa, surgiu ali um laranja, sabe? Porque os partidos estão com a imagem mais do que arranhada. Eles estão muito desgastados. Aliás, a classe política de uma forma geral. É uma pena que muitas das vezes reflete isso aí no município. E o município, muitos deles, não tem nada a ver com o que acontece lá em Brasília. Eu, quando vereador, também, na época, lá atrás, a gente sentia reflexo. Basta dizer, naquela eleição que o Fernando Collor de Mello foi afastado da presidência, e na eleição de Lorena, há cientista político que disse que refletiu nesses resultados. Por quê? Porque quem era governo, candidato pelo lado do governo, o município não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas há o reflexo sim, lamentavelmente. E lá em Pindamonhangaba, hoje, o que a gente pode observar aí, são coisas com reflexo, porque o PSDB, de uma forma geral, em todo o país, não está bem, e basta dizer também,
O governador Geraldo Alckmin é tido como uma pessoa honestíssima, eu também o acho. Tenho convicção e certeza, mas há uma denúncia grave do metrô. Você sabe o que está acontecendo lá. Inclusive na Lava Jato tem um escândalo. E foi afastado o diretor do metrô, o presidente, sei lá, em dezembro agora. Mas há denúncias gravíssimas. E são tudo PSDB, tudo povo empenado de tucano, entendeu? Então misturaram tudo nesse país. Petistas, PMDBistas, tucanato, enfim. Hoje virou um saco de gato. E não se iluda o povo do PR, não. Que no PR tem muitos malandros. Opa, a nível municipal, estadual e federal. Como? Entendeu? A sigla, conforme você disse. No próprio partido da Pombinha, do PSB, tem malandro. Francisco, o bicho está pegando em todos os sentidos. E há também naqueles partidos daqueles malucos lá, daqueles revoltados lá, PSOL e não sei o quê. Também tem malandragem. Você quer conhecer o homem, você dê para ele cachaça e poder e dinheiro, principalmente. Você viu o Gedel Vieira, que homenzinho bom. Domingo Fantástico trouxe aí a amostragem de quem foi Gedel. E como Gedel, tem tantos outros aí no país afora. Então, olha, a classe política está mergulhada numa grande crise. Então, todas turbulências que se apresentam, nós estamos falando de Pindamonhangaba, precisamos ver interesses partidários. Esses dois vereadores, que são PSDB, hoje são oposição, porque o prefeito atual não é PSDB, mas eles foram governo aí em décadas e décadas. O PSDB deixou de governar agora. Hoje, completa 192 dias só de governo. Mas tudo bem, nós vamos aguardar e os nossos repórteres atentos aí com o que acontece em Pinda e nós aqui nos comentários, é isso aí. E essa, só pra gente enfatizar, pra quem estiver acompanhando o Atos no Rádio, essa discussão que o Miltinho está trazendo aqui, que é uma questão política, né? Além dela, tem também a questão pontual. Então são duas situações que a prefeitura, política fora, a prefeitura tem que responder sim, porque são respostas à população também, nesses dois casos, né? A população de Pindamonhangaba se surpreendeu com o caso do laboratório e também a essa questão da Associação Brasileira Beneficente Comunitária, que administra o pronto-socorro, se recebeu ou não de forma irregular. O prefeito vai ter que responder. Como disse há pouco, talvez a primeira grande crise que o prefeito enfrenta na prefeitura de Pindamonhangaba e saber que se ele tem corpo, se ele tem força política para segurar esses dois rojões. Todo prefeito precisa passar por isso. A Rafaela Lourenço passou para a gente uma informação aqui, na verdade uma solicitação da nossa ouvinte, a Márcia Aparecida. Ela, na verdade, ela está acompanhando pelo Facebook, né? Ela está querendo saber sobre o cartão alimentação e o aumento do salário dos servidores de Guaratinguetá. Márcia, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, a gente vai abordar essa situação daqui a pouquinho após a contagem regressiva, porque a gente tem algumas novidades sim da cidade de Guaratinguetá. Mas vamos para a nossa contagem regressiva, porque a gente já está no embalo da política, meu time. Então vamos para ela. Estadual e federal. Pois é, vamos para a nossa contagem regressiva. Contagem regressiva. Cuidado, Brasil. Na hora de votar, preste muita atenção. Tem gente que promete, mas não cumpre, não. Esconde dólar da cueca e vive de mesada de mensalão. Essa gente não merece nosso voto. Temos que gritar, pega ladrão. É agora que o bicho vai pegar. Muito bem, meu time, dia 11 de julho, o primeiro semestre já foi embora faz tempo, as festas juninas também, tem festa julina rolando ainda, mas o que não falta pra gente é quadrilha, né, meu time? Olha, essa palavra quadrilha é um problema, viu, Brasil? Mas nessa contagem regressiva, nós aqui, diretamente do estúdio do Jornal Atos, na transmissão, repetindo ainda, com a Super Rádio Piratininga e a nossa querida Rádio Cultura também, daqui da cidade de Lorena, informar todos os nossos ouvintes nesse dia 11 de julho, nessa terça-feira, dizer que as eleições começam a se aproximar. Eleições oficiais, porque o que estamos vendo que pode acontecer é, de repente, esse moço que está na presidência, esse senhor lá, esse tal de Michel Temer, pode ser guindado, pode ser afastado. E talvez, se isso vier a acontecer, ainda não teremos eleições para todos nós. Aí assume, né, dentro da normalidade, o presidente da Câmara, tal de Rodrigo Maia, o carioca Rodrigo Maia.
o carioquíssimo Rodrigo Maia. E, se isso vier a acontecer, ele conduzirá até as eleições do dia 7 de outubro, data essa que é o nosso registro aqui na contagem regressiva. Mas, Miltinho, 7 de outubro falta quanto tempo? Exatamente 452 dias para o dia 7 de outubro. Muita coisa? Não. 15 meses é bastante? É o que nos separa dessas eleições. Exatamente 15 meses e 2 dias corretamente. 64 domingos é o que nos separam dessas eleições. No 65º domingo, será o dia 7 de outubro, dia esse que nós teremos o privilégio da escolha do presidente da República, senador da República e deputado federal. E também governador do estado e deputado estadual. E essa contagem regressiva, Francisco, desde que nós criamos esse programa, 12 anos e tanto atrás, ela faz o registro para que sempre que o nosso ouvinte esteja nos acompanhando, saiba do compromisso próximo com relação às eleições. Porque o povo, ele gosta sim do período eleitoral desde que as coisas começam a caminhar bem. Quando começa a pipocar, ninguém fala de política, aí vira um tempo natural. Então, o nosso propósito é estar sempre lembrando os nossos ouvintes do compromisso eleitoral das próximas eleições. E a gente vem para cá sempre no oferecimento do Mercado e Depósito Dom Bosco, essa empresa familiar lá do Parque das Rodovias, presidida pelo Joaquim Fialho, seu proprietário, a sua esposa Luciere, o seu filho Charles, lá na distribuição das bebidas, água, gás e também todos os produtos, todas as mercadorias de um bom mercado. E sempre em promoções semanais. Professor Augusto Ribeiro de Souza, número 90, Parque das Rodovias, Cidade Lorena. Telefone 3153-3569. Chegando lá, você será muito bem atendido e com certeza fará um grande negócio. Também nos acompanhando nessa contagem regressiva, Auto Center Opção, bem ali na descidinha no Morro do Quartel, na Papa João 23, número 89. Auto Center Opção é de propriedade do nosso amigo Edinho. É uma empresa que tem um preço de pneus incomparável com seus concorrentes. Se você está com problema de pneus no seu veículo, compareça e procure o Edinho, que você fará com certeza um grande negócio. E se você for esperto, fizer com ele o comentário, ouvir a propaganda no Atos no Rádio, esse desconto será ainda muito maior. E além dos pneus, com que mais o Edinho trabalha? Balanceamento das rodas, troca de óleo do veículo e toda a linha de escapamentos. Então, Auto Center Opção, você entrando lá, seu veículo sai prontamente para enfrentar qualquer patrulha rodoviária, tanto federal quanto estadual, e sem ser multado. Você sabe, Francisco, que o pneuzinho careca, você é multado. Além do desconforto, imagina você de noite, chovendo, num lugar muito escuro, por causa do pneuzinho careca, você ficar na mão, ter que trocar o pneu. Ou até mesmo num verão escaldante, sol violento, você ter que sair do seu veículo e trocar o pneu. Passe no Auto Center Opção, negocie com o Edinho, que o bom negócio, o grande negócio será realizado. É isso aí. É isso aí. O Miltinho falava aqui há pouco, Miltinho, sobre esse processo com relação ao presidente Michel Temer. Esse abacaxi que sobrou pra gente, né? Infelizmente, quem não votou caiu. Restou. Pois é, quem não votou no homem recebeu, né? A gente já não votou numa sigla porque não gosta dela. Na sigla não, na verdade, no candidato em si. Aí, de repente, sobrou esse abacaxi pra gente chamado Michel Temer. Mas, ô Miltinho, a gente tem uma informação aqui retirada do site Meon, uma informação importante aqui para quem é da região, né? Pelo menos você está dando crédito à matéria. Isso é essencial. Isso é importante. Isso é questão de... Gostei de ver a sua atitude. Vamos lá. Bom senso e caráter, né, Miltinho? Destaque do site Meon que os deputados federais Poliana Gama, do PPS, o Flavinho da Canção Nova, que é do PSB, e o Eduardo Cury, do PSDB, eles que representam a região devem votar favoráveis ao prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer por crimes de corrupção passiva e obstrução da justiça. Na segunda-feira, o relator do caso na Comissão de Constituição e Justiça
na Câmara dos Deputados, o Sérgio Sveiter, ele que é do PMDB, partido. Carioca, Sérgio Sveiter, isso. E partido do presidente Michel Temer, do né? mesmo partido, Ele apresentou um parecer favorável à denúncia contra o presidente, pontuando que há indícios sérios e suficientes para que a Câmara autorize a abertura da ação penal. A previsão, Milton, é de que o relatório seja votado ainda nesta semana pela CCJ. Se o parecer favorável for aprovado pela maioria dos membros na comissão, ele ainda precisará ser submetido ao plenário da Câmara e ter o aval de pelo menos 342. Não vai conseguir, não. Pois é, 342 dos 513 deputados. Quem está acompanhando sabe como isso está sendo um vai e vem aí de nomes. Quem ainda está na bancada, quem não está, quem ainda fala amém pro Temer, quem não está. Enquanto isso, a gente vai acompanhando Francisco, esse abacaxi diário. De madrugada, hoje, me passou um pensamento. Eu vou fazer esse comentário com você aqui e dividi-lo com os nossos ouvintes. Tem uma coisa no Temer que me assusta. Por exemplo... Além da cara dele. Além, é lógico. Sim. Ele não é muito simpático. Francisco? Ele lembra o Nosferatu. Vocês lembram do Todo mundo está querendo caçar o Temer, todo Sim. mundo querendo retirar o Temer, e ele não demonstra tanta preocupação. A preocupação dele maior é na aprovação dessa emenda, dessa reforma previdenciária e trabalhista. Sim. Será que esse troço aí é um compromisso gigantesco dele com determinadas classes interessadas? Pois é. Ele não está tão preocupado em ser caçado, mas está preocupado em não aprovar essas duas reformas. E eu acho que isso aí vai garantir para o resto da vida dele uma vida. Ou então a preocupação dele não é nem com a Belíssimo. cassação, Miltinho, mas sim com a perda dos direitos políticos por 8 anos. Com Isso é porque certeza. para quem tá mamando na teta da política desde os anos 80, que é o caso do nosso amigo Michel Temer, sabe o quanto isso pode dificultar a vida. Miltinho, tá quase na hora, na verdade já passou da hora, né? A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem informações de Guaratinguetá com situações referentes aos servidores. Amanhã a gente vai falar também sobre que amanhã tem uma extraordinária para falar da saúde, e vamos falar de Lorena também, sessão quente ontem, Lorena, para um projeto polêmico, além de informações da região com Rafaela Lourenço. Ou seja, tem muita coisa ainda aqui no Atos no Rádio dessa terça-feira. Vamos falar um pouquinho de Canas também. Tem Canas também, pois é, e Cachoeira Paulista, e por aí vai, tem toda a região no Atos no Rádio. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Você está ouvindo Atos no Rádio. Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa, atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576. Ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. A informação precisa. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para a Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue
3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. Atos no rádio. Atos no rádio. Responsabilidade na informação. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. 100% credibilidade. Atos no rádio. Silva Car Tintas, funilaria e pintura, mais de 1000 cores à sua disposição. Silva Car Tintas destaca-se pela qualidade no atendimento ao cliente e o conhecimento profundo nas áreas em que atua, utilizando equipamentos da mais alta tecnologia e dispondo de uma equipe de profissionais especializados. Isso tudo com o menor preço da região. Silva Car Tintas, Rua General Eduardo Areco, número 925, na Vila Geni. Telefone 3153-2357, Lorena. Voltamos a apresentar Atos no rádio. Muito bem, 11 horas e 37 minutos, seu Atos no Rádio desta terça-feira está de volta com muita informação para você. Falando em informação, a Rafaela Lourenço está aqui ao nosso lado, ela tem informações de Cruzeiro e Potim, na verdade, temos Isso. audiências, certo, Rafaela? Isso, certo. Bom dia, Francisco, né? Bom dia, Miltinho. Bom dia você que acompanha o Atos no Rádio. É isso mesmo. Em Cruzeiro, hoje e amanhã vai ter audiência pública na cidade. Vai ser realizada, então, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social para discutir a política de assistência social no município. Vai ter o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E o objetivo é para melhorar, então, o funcionamento do setor. Hoje a conferência vai ter início às 18h30 e amanhã às 18 horas. Vai ser realizada no Educandário São Vicente de Paulo, que fica na Rua Dom Bosco, número 491, no centro da cidade. E em Potim também tem audiência pública, só que o assunto é segurança. Vai ser a 3ª Companhia de Polícia Militar, vai realizar hoje às 7 horas da noite uma audiência com o tema Importância da Comunidade e dos órgãos municipais na segurança pública. O encontro tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da participação da sociedade na segurança do município. Essa, Francisco, é a 2ª tentativa de realizar essa audiência, porque a primeira ocorreu no dia 20 de junho, mas por falta de quórum o evento foi adiado. Então, todos de Potim são convidados a participar da audiência, que vai ter início hoje às 7 horas da noite na Câmara de Potim, que fica na Rua Mário Covas, número 222, no centro da cidade. Outras informações pelo telefone 3105-2090. Muito bem, informações aí importantes para você poder participar dessa audiência, Miltinho. Miltinho, você tem informações de Canas também? Você quer falar alguma coisa sobre Canas é basicamente nossa querida cidade? Os tititis políticos, comentários disso, daquilo. Parece que tem problema, pendências em contas rejeitadas do prefeito. Então é mais ou menos nesse sentido. E eu ainda não tenho dados concretos, mas quero aqui fazer um registro, meu agradecimento a todos os nossos ouvintes lá da cidade de Canas, em dizer que estamos aqui para passar adiante as informações que nos chegam, fazer agradecimento aí a alguns moradores, dada a audiência que nos oferta, a exemplo, o Ademar Ligavo, que tem acompanhado o programa, lá no bar, lá tem um cenadinho lá que o bicho pega, Francisco, num botequinho lá, mas eu vou dizer para você, a classe política sintonizada, e eles ficam assustados, porque o prefeito deles não é aquele que se manifesta, que diz o que está acontecendo, o que vai acontecer, ele é muito calado, ele fica muito na moita.
E isso assusta o morador, porque o morador ele gosta de dinamismo, coisa que o prefeito de Canas não tem, lamentavelmente, o Lucemir. Não é que isso seja defeito para ele, mas é um estilo que não é muito bom para a população. A população gosta das novidades. Nós temos exemplo lá de, bem ou mal, pelo menos Cachoeira se manifesta, através do Edson Mota, o Thales, lá na cidade de Cruzeiro, Fábio Marcondes, Lorena, Teca e Piquete, Marcos Soliva, já tem várias notícias. Então o povo é acostumado com esse tititi, esse disse-me-disse, vai acontecer, não vai, por que não aconteceu? E Canas parece que não existe, parece que Canas está em outro planeta. Isso assusta os moradores, mas é isso aí. Pois é, assusta mesmo, né? Até porque a população, apesar de tudo, ainda acreditam que essas pessoas são representantes do povo. Até porque recebem do povo, né? São aliás, você veja bem, lá nós temos, até ontem eu transmiti ao Pilota aqui, nós temos o vice-prefeito, muito amigo nosso, o Ângelo Gagner. O Ângelo, ele não está diretamente assim, na linha de frente do governo. Ele é um vice aguardando a vacância, se porventura isso acontecer, ele está distante, presta serviço numa empresa fora, tal. E a gente percebe que até mesmo dele a gente não tem as informações, mas a gente sabe da preocupação dele. Ele é um político assim, muito dinâmico, está sempre antenado com os problemas, está colado nos deputados, nos políticos a nível estadual, mas já o nosso prefeito ele não vem para a imprensa, não dá notícia. Experimenta mandar um repórter para você ver lá, acho que nem atende. Pois é, não foi uma vez, 2 vezes não, viu, Miltinho? A gente em algumas situações já fomos a Canas e batemos com a cara azar na porta, dele, né? Azar dele, porque a hora que chegar a eleições a gente lembra todos esses detalhes. Miltinho, vamos dar um pulo na Câmara de Lorena. Opa. Ontem tivemos mais uma sessão na cidade. Foram 7 projetos, pelo que me parece, aprovados, né? Mas o projeto de discussão que gerou certa polêmica, Miltinho, foi a criação de um boleto para contribuição facultativa em apoio à UPA. Quem não sabe é a União Protetora dos Animais, que faz um trabalho aí de acolhida e tratamento dos animais, principalmente com relação aos animais de rua na cidade de Lorena. Esse projeto ele foi apresentado, Miltinho, para a criação desse auxílio, né? Seria um auxílio que iria junto com o IPTU, isso ser encaminhado à UPA. O projeto ele foi discutido na casa, para o pessoal de casa ter uma ideia, né? Por exemplo, o vereador Bruno Camargo foi talvez o nome ali que puxou a questão contrária à proposta, e ele enfatizou que não é que ele é contrário à ideia de apoio à UPA, né? Caso semelhante que deu BO, não é isso? Pois é, não que eles são contrários à proposta da UPA de apoio animal. Quem que é contrário hoje? A não ser em outra cidade aí onde um rodeio é mais importante do que a vida dos animais, mas em Lorena, pelo menos no discurso dos vereadores que ontem se colocaram contrário à proposta, por exemplo, o vereador Fábio Matos, ele citou aqui, o vereador foi o Bruno, né? Na verdade, Bruno Camargo, ele citou a questão da época em que fazia parte dos vicentinos, Miltinho. Isso, e foi proposta uma situação semelhante. Os vicentinos, eles contavam com uma contribuição na cidade, e depois disso, essa contribuição ela foi questionada, e hoje a entidade ela foi condenada a ressarcir a cidade. Fazer a devolução desse dinheiro. Com 6 milhões, Miltinho. Então, imagina essa situação. E essa situação foi colocada como exemplo para poder questionar esse repasse facultativo, sempre lembrando, de apoio à UPA, né? Entre outras discussões, por exemplo, o Luizão, porque o que acontece, né? A gente sempre fala aqui, os problemas debatidos na Câmara de Lorena, eles são de fato, são problemas, né? Uma ou outra necessidade da população, a questão da própria criminalidade, como já foi por mais de uma vez tema de discursos na tribuna. Só que o problema é como isso é discutido, não é? Tudo tem que ser feito com responsabilidade, senão lá na frente pode acontecer como aconteceu nesse caso aí dos vicentinos, né? Miltinho, você já foi vereador, presidente da Câmara, e a gente, às vezes no calor, na necessidade, a população ela cobra, mas tudo tem que ser feito dentro de um respaldo legal, não é? Com certeza, por isso a Comissão de Constituição e Justiça, para que ela dê um embasamento legal nessa situação. Eu até entendo, eu não sei quem é o autor do projeto,
dessa criação aí, dessa contribuição facultativa, o propósito, a ideia, a intenção é sensacional, só que a forma, ela é preocupante. Você veja bem, nós estamos saindo aí de um BO gravíssimo, que foi também a contribuição, já essa não foi nem facultativa, obrigatória com relação ao Corpo de Bombeiros. Você veja, o prefeito tem que fazer a devolução de acordo com o STF, Supremo Tribunal Federal, determinando a devolução dessas taxas recolhidas. Beleza, cria-se isso aí e tal, amanhã depois alguém questiona judicialmente e tal, vem um parecer contrário aí. Coitada da UPA, vai deixar de existir com relação a essa devolução. Então, teria que criar uma sistemática um pouco diferente para que fuja da inconstitucionalidade. Olha que palavra complicada. Pois é. A gente fala tanto nela, mas tem hora que engasga. Então, Francisco, porque senão se a moda pega, veja você, o desporto não anda grande coisa. Daqui a pouco alguém apresenta lá para o prefeito também colocar lá junto o carnê do IPTU uma contribuição facultativa para o desporto lorenense. Ah, mas os nossos artistas aqui não estão se destacando. Ah, vamos propor para o prefeito criar no carnê do IPTU uma contribuição facultativa a todos os artistas lorenenses. Então, olha, são precedentes que não podem ser criados. Isso é a maneira nossa de ver, sem tirar o grande mérito do autor, a intenção do autor, a intenção das até melhores porque, possíveis. Miltinho, o que acontece muitas vezes, aqui a gente fala em Lorena, mas espelho para outras cidades terem atenção com relação a isso também, e a gente gosta do trabalho da UPA. Aliás, aqui nesses microfones eu já fui até mesmo contrário a uma conversa uma apresentação do programa entre eu e o Éder, debatendo uma questão da UPA. Eu já fui até mesmo contrário a um posicionamento do Éder, porque eu sou totalmente a favor do trabalho realizado pela UPA. Mas o que a gente chama atenção é para a forma como isso é debatido na Câmara. E mais uma vez a gente lembra, UPA, não deixe que utilizem o seu trabalho para fazer politicagem na tribuna. Porque vocês estão sendo... Isso falando em UPA e em várias outras questões aqui na cidade de Lorena, os problemas, até às vezes, como o Miltinho disse, a base do projeto é boa, mas o problema é como isso é debatido. É jogar para a torcida no meio de uma tribuna. Na verdade, a torcida, boa parte dela já é torcida organizada. Certo? Parece que alguém aí levantou até a questão da demagogia. O Luizão, o vereador Luizão, ele questionou isso, ele sentou na Câmara que não adianta debater Francisco, isso aqui com demagogia. Agora, Miltinho, o que a gente sempre lembra, o trabalho da UPA é inquestionável, a forma como eles realizam. A intenção do autor é sensacional. A necessidade, ok. O que não pode se fazer é usar essa necessidade para fazer politicagem em cima da população, fazer pré-campanha eleitoral e usar o seu trabalho. Eu tenho certeza. Quando eu falo o seu trabalho com o UPA, né? E as pessoas que por elas trabalham diariamente, é usar essa sua necessidade para fazer politicagem. Por isso que a gente fala muito de atenção. Miltinho, você falou sobre o desporto? Só para complementar, Francisco, tem um internauta participando aqui conosco pelo Facebook, o Thiago Quadros. Ele está falando que o autor do projeto é o vereador Maurinho Fradique. Ele disse também que o projeto teve um parecer favorável, não sendo inconstitucional. Sim, o projeto foi encaminhado para vistas, pedido de vistas do vereador Pedro da Vila Brito com relação às emendas. O Miltinho, você citou aqui a questão do desporto. Ontem uma lei que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo para alunos cadastrados na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Lorena, né? Ela foi aprovada, oriundas essa bolsa dos recursos do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do município, né? Essa lei ela deve conceder isenção parciais no ISS para instituições que ofereçam bolsas de estudos aos atletas. É uma saída. Essa é uma saída. Não retirar, não vincular o dinheiro a uma contribuição, talvez, né? Por que não se gerar ali um auxílio a entidades, a empresas que queiram apoiar algumas causas, entre elas essa causa aqui do desporto. Esse projeto que eu acabei de citar é do vereador Fábio Matos, foi aprovado ontem, Miltinho. Francisco, só voltando com relação, é bom saber que é do Mauro Fradique, do Maurinho. A gente sabe da grande intenção, da boa intenção que o Maurinho tem certeza que ele não usou da sistemática demagógica nenhuma, mas muito das vezes, a pessoa às vezes que quer ver o circo pegar fogo, quer tacar lenha na fogueira,
na defesa até do contrário e até do contraditório, a pessoa usa de forma demagógica. E ao longo desses anos de existência nossa, a gente tem notado o seguinte: se tem uma plateia, um público, e se você quer fazer um agrado à maioria desse público, você com demagogia se agrada com mais facilidade, sabia? Só que a demagogia, ela não enche a barriga, ela não resolve o problema. E retornando até o assunto, eu citei tomar o cuidado com a inconstitucionalidade. Eu não afirmei que é inconstitucional. E eu tô afirmando que para tomar cuidado, porque se for inconstitucional, já morre de cara o projeto. E como tem o parecer, segundo aí o ouvinte que acompanha através das redes sociais, mas vai criar um transtorno grande para o prefeito, porque a confecção dos talões do IPTU compete ao Poder Executivo, entendeu? Então ele vai ter que acrescentar aí nesses nossos carnezinhos mais essa taxa ou essa contribuição, mesmo que seja facultativa. Sei lá, tem que se analisar com mais profundidade. Nós temos grandes especialistas, apesar de eu acreditar por demais no corpo jurídico da Câmara Municipal de Lorena, mas tem que fazer uma análise bastante profunda para que não aconteça o que aconteceu com os vicentinos em anos atrás. Pois é, Miltinho, vamos dar um pulo em Guaratinguetá agora, onde a notícia e principalmente a preocupação com relação aos servidores municipais, né? O prefeito ele assinou ontem um acordo coletivo para reajustar os valores de salários e cartão alimentação. A questão é que os servidores são divididos em 3 grupos, então é bem complexo. Essa informação estará também no site do Jornal Atos, bem mais detalhado. Vai estar no site do Jornal Atos, detalhadamente, e também nas páginas da edição impressa. Para a gente passar de uma forma rápida, né, só para a gente poder informar aqui de uma forma mais simples, o primeiro grupo, que é o grupo do salário mínimo, o grupo do salário base, ele vai ter um reajuste, Miltinho, de 6,47, né, abaixo do valor oferecido no ano passado, de 11,8, ele vai ter um reajuste de 6,47% no seu salário, né. Tem questão também do grupo de magistério, que ganha uma categoria única, o MEC, que estipula esse aumento em 7%, né? Ele vai ter esse salário base do MEC, mais um salário mínimo, mais o aumento do salário mínimo. E parece que só nesse grupo são 700 funcionários. 700 funcionários. Olha então só. há um grande acordo para poder atualizar esses valores. O grupo ele entrou na justiça, Milton, solicitando um valor de 11,8, próximo àquilo que foi, na verdade, aquilo que foi dado no ano passado, pelo valor salarial, mas ele que não tinha recebido nenhum tipo de aumento. Agora a prefeitura ela propôs reajustar o salário de 11,8 e se antecipou e deu mais 3%, já que o primeiro grupo recebeu 6,47, ou seja, para o segundo grupo o valor é de 14%. Com relação ao cartão alimentação, foi dado 11,08% para o primeiro grupo, ou seja, o grupo de salário base. Ele vai receber um valor, um aumento, né, de 11,08% no cartão alimentação. Além disso, para toda a categoria foi dado 12,53% de reajuste para os 3 grupos no cartão alimentação. Tudo isso vai estar de uma forma mais bem explicada, né? São muitos números para passar isso. Pois é. Porque no rádio é complicado. Para passar tudo isso é bem complicado. Lembrando que o cartão alimentação, no ano passado, era de R$200, com o primeiro reajuste foi para R$222, e agora com o segundo reajuste deve ser arredondado para R$250. E essa reunião lá, quem que participou dessa reunião lá em São Paulo? Pois é, o acordo, Milton, ele foi encaminhado à Câmara, ele deve entrar em votação nesta semana, quarta ou quinta-feira, né? Até porque a gente está num período aí de entre-safra no meio do ano. Durante a sessão extraordinária, e volta ainda essa semana para a Prefeitura, para a sanção do prefeito. Participaram da reunião o prefeito Marcos Oliva, o presidente do Sindicato dos Servidores, José Eduardo Aires, o secretário de Administração, Márcio Chagas, e a secretária da Fazenda, Tânia Mara. Miltinho, de acordo com o nosso repórter Leandro Oliveira, o impacto na folha da Prefeitura deve estar em torno de R$270 mil. São muitos números e, mais uma vez, lembrando, esses valores, essa explicação
estarão nas páginas do Jornal Atos, nas páginas impressas e também no site do Jornal Atos, o jornalatos.net. Ainda em Guaratinguetá, Milton, nessa quarta-feira, por volta das 2 horas da tarde, a Câmara terá essa sessão extraordinária e em pauta haverão projetos, né, do Executivo, como esse próprio acordo coletivo, a qual acabamos de citar, de passar as informações, também a criação de cargos de carreira para a Secretaria de Saúde, isso é importante para a cidade, cargos na Secretaria de Saúde, somente para a saúde, né, criação de cargos, e também a subvenção para a festa de São Miguel Arcanjo. Guaratinguetá, que está estudando todas as suas alterações na saúde, tem pronto-socorro, tem todo um reajuste da estrutura de atendimento municipal, então devemos ter criação de cargos amanhã, 2 horas da tarde. Se você tiver um tempinho, vai à Câmara para poder acompanhar essa votação. Assim como você acompanhou a edição de hoje do Jornal Atos, meu time, muita informação, muita coisa a ser passada. Amanhã a gente volta às 11 horas da manhã com muito mais informação. Só mandando um abraço para o Luiz Henrique, a Luciana Tereré, nossa amiga de quase que diária aqui, o Marcos Salles, a Márcia Aparecida, a Vânia e Cristiano, isso, o Renato Marton, o Thiago Quadros, presidente do Clube Comercial. Pois é. Também legal. O Thiago Quadros e o Lucas Matias, entre vários outros amigos que acompanharam o Atos no Rádio hoje. Os ouvintes também das 2 emissoras. Pois é. E amanhã, 11 horas da manhã, pela Rádio Cultura AM, pela Super Rádio Piratininga, pelo Facebook, pelo jornalatos.net, onde você quiser. A partir das 11 horas, muito mais informação com Éder Bilota, Miltinho, Rafaela Lourenço, toda a equipe do Jornal Atos. Até amanhã. Atos.